na cabine da Jovem Pan, Fábio Piperno com a gente. E aí, Piperno, vitória do Palmeiras por 1-0, e vale destacar, né, muita gente já comenta isso há algum tempo, o Palmeiras será campeão brasileiro, já tá com o título bem encaminhado, e com os placares de hoje, né, Piperno, fica ainda mais evidente que vai ser muito, muito, muito difícil que o Palmeiras não vença o Brasileirão. Hoje, por exemplo, o Flamengo perdeu para o Fluminense. O Internacional, que começou a rodada como vice-líder, joga só amanhã contra o Atlético Goianiense fora de casa. Mas assim, é muito difícil mesmo. O Palmeiras tem um time que consegue ser muito regular e tem conseguido os resultados, né, Fábio Piperno? Boa noite. Boa noite, não, sem dúvida nenhuma. O Palmeiras ficou muito, mas muito mais perto do título agora, porque esse era um jogo fundamental. Porque a tabela, ela reserva algumas pegadinhas para todo mundo. No Palmeiras, ela tem aquela sequência aí de Corinthians, Fla-Flu. E agora, de novo, o Palmeiras tinha um clássico, né, o de hoje, e depois saindo contra o Atlético Mineiro e o Botafogo imprevisível, tá assanhado, né? O time vem aí evoluindo, fez 7 pontos nos últimos 3 jogos e tal, vem conseguindo alguns resultados surpreendentes, o que dava ao Palmeiras, o que oferecia ao Palmeiras um caminho complicado. Não que esse caminho tenha ficado mais tranquilo, mas é porque a margem, ela permanece muito alta. O Palmeiras vai ter algum tropeço, vai ter alguns, não algum, mas alguns tropeços até o final do campeonato, é normal, isso vai acontecer com todo mundo, mas o Palmeiras vai tropeçar tendo uma margem muito mais folgada. Vejam, faltam apenas 11 rodadas para o final e o Palmeiras agora mantém, na pior das hipóteses, uma diferença de 8 pontos desde que o Internacional vença amanhã. É o Palmeiras que vai jogar mais 5 vezes aqui em seu estádio contra o São Paulo, depois Curitiba, Avaí, América Mineiro, ou seja, são jogos ganháveis, né? O Palmeiras e também o Fortaleza, né? O Palmeiras, é óbvio que nessa fase final, os jogos vão ficando muito mais acirrados e complicados, porque você tem os times que brigam pela ponta e aqueles que lutam pela sobrevivência. Então, isso tudo faz com que os jogos fiquem muito mais imprevisíveis e difíceis. Mas é muito melhor encarar essa sequência, ter essa vantagem enorme. Agora, o Palmeiras tem que rever algumas coisas. Eu acho que o jogo hoje foi muito duro, jogou contra um bom adversário, o Santos se posicionou bem, foi muito bem armado pelo seu técnico. Tá de parabéns o Orlando Ribeiro, porque não só posicionou bem o Santos, mas depois teve atitude para tentar ganhar o jogo quando ficou com um jogador a mais. E o Palmeiras conseguiu, porque tem mais qualidade e tal, mais essa vitória. Só que o Palmeiras tem que repensar algumas coisas. Primeiro, Danilo. O Danilo vem de 2 expulsões aí em mais ou menos um mês. Isso é grave. Isso é grave porque não são apenas as 2 expulsões, mas, sobretudo, a queda técnica de um jogador precioso, um jogador que foi fundamental até aqui, a ponto de, inclusive, ter sido pedido na seleção brasileira por muita gente, e foi. Não vamos lembrar que na penúltima convocação o Danilo estava na lista do Tite. Então, é um jogador que talvez esteja um pouco empolgado aí com a possibilidade de se tornar uma estrela, de receber um grande convite para jogar fora, mas a realidade dele, pelo menos até dia 13 de novembro, é vestir a camisa do Palmeiras. E isso ele tem que fazer melhor, porque nos últimos tempos ele descuidou. Ele vive não só um pouco de desconcentração, mas um declínio técnico evidente. Eu lembrava, inclusive, que no primeiro semestre o Danilo fez gols em 5 competições diferentes. Ele fez gol no Campeonato Paulista, Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil e até na Recopa contra o Atlético Paranaense. Isso faz parte do passado. O Danilo é rapaz, enfim, o Danilo de hoje é um Danilo que é rapaz, um Danilo que perde bolas aí em vários setores do campo, inclusive comprometendo seus companheiros de defesa, e está muito longe de ser aquele Danilo que chegava na área com algum perigo. Outra coisa, tem um jogador do Palmeiras que ele vem sendo sinônimo de qualidade sempre que entra, que é o Mike. O Mike está bem. O Mike está bem e hoje, mais uma vez, entrou num momento complicado do jogo, com 0-0, não só anulou todas as estratégias do Santos por aquele lado, e veja, ele teve que marcar, entre outros, o Ângelo e no finalzinho do jogo o Soteldo, foi muito bem e ofensivamente foi aquele Mike que a gente conhece. E o Gabriel Menino, que depois colocou a cabeça no lugar, é alguém que merece ser cada vez mais utilizado, só que hoje também tomou um cartão um pouco bobo, um pouco por excesso, e vai mais uma vez desfalcar o time.
e um desfalque sério, porque o Palmeiras vai pegar nada menos que o Atlético Mineiro fora de casa, adversário com quem, aliás, o Verdão empatou nas últimas 6 vezes. Então tem muito de positivo nessa vitória. Mas o Palmeiras também, nessa reta final de caminhada, tem que tomar um pouquinho de cuidado com algum deslumbramento de um ou de outro jogador. Ô Piperno, e você tocou num assunto bem importante que eu queria trazer aqui para discussão e perguntar para você em relação ao Danilo e essa expulsão. 2 pontos, você citou muito bem o primeiro ponto, que foi a falta infantil que ele cometeu e por isso uma expulsão bem justa, né? Uma entrada forte ali, um pisão no tornozelo do Soteldo e aí não teve escapatória. A falta foi infantil, né, por parte do próprio Danilo, você citou muito bem isso, e aí a expulsão justa, eu acho que nem precisamos discutir isso aqui, porque foi bastante evidente, a arbitragem acertou. Agora, um outro ponto que chama a atenção é parece exagero, parece repetitivo, mas essa força mental que o Palmeiras tem em situações adversas, conseguir mesmo assim construir resultados, porque curiosamente o Palmeiras vence o jogo hoje com 1 a menos e começa a jogar melhor, não sei se você vai concordar com isso, mas pelo menos na minha visão, começa a jogar melhor depois da expulsão do Danilo e consegue construir o placar e vencer a partida. Então assim, é de fato algo que chama a atenção, esse lado psicológico do Palmeiras, né? Essa força mental de muitas das vezes em que tem as situações adversas, consegue se recuperar e consegue chegar a resultados importantes como o de hoje, com adversários perdendo, né, na parte de cima da tabela, e ele vai lá, consegue fazer o resultado e abrir uma vantagem importante no Campeonato Brasileiro. Mais uma, né, Piperno? Olha, mais uma vez sim, né? E o Palmeiras nessas 68 últimas partidas, das quais perdeu apenas 6, o Palmeiras já se viu em situações adversas muitas vezes. E nos últimos tempos, infelizmente, para o Palmeiras e também para o seu torcedor, o Palmeiras tem terminado os jogos com jogadores a menos. Isso é preocupante. Foi assim, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, contra o Atlético Paranaense hoje. É claro que atuar com jogador a menos é sempre mais complicado e nem sempre vai dar certo, né? De achar aquele coelho da cartola como tirou hoje. Belo gol do Merentiel. E como também encontrou naquela decisão de quartas de finais de Libertadores contra o Atlético Mineiro. Então a gente vai sempre se lembrar desses exemplos heróicos em que realmente a força mental acabou, e muita raça e muita dedicação também acabou prevalecendo diante desse tipo de adversidade. Agora, eu queria que o Palmeiras questionasse mais por que isso tem se repetido sempre, né? Então, o Palmeiras não é um time violento. O Palmeiras geralmente faz menos faltas do que os seus adversários em praticamente todos os jogos. Mas nas últimas partidas e em momentos cruciais, e a gente está falando inclusive de uma semifinal de Libertadores, o Palmeiras tem tido essa desvantagem, né, de perder jogador nesses momentos. Isso não pode se repetir e o Palmeiras não pode continuar acreditando que tudo bem. Quer dizer, a gente vai ter jogador expulso, mas esse time é tão bom, é tão raçudo, brigador, que vai acabar se recuperando. As coisas nem sempre acontecem assim. E outro detalhe, né? O técnico do Palmeiras, eu até disse aqui nessa parte final da transmissão, que hoje aqui no futebol brasileiro ele é uma espécie assim de o médico e o monstro. Primeiro que eu acho que o Abel é injustamente cornetado pela dor de cotovelo dos brazucas que fazem trabalhos ruins, são técnicos muito piores que ele, com toda a dor de cotovelo, com toda a inveja, vem aí questionar muito do que o Abel fala. O Abel é disparadamente o melhor técnico que trabalha no Brasil hoje. Para mim isso está fora de questão e de comparação. O problema todo é que eu disse que aqui, durante um jogo de futebol, o Abel muitas vezes é o médico e o monstro. Hoje, mais uma vez, ele foi o médico, perdeu um jogador expulso cedo e conseguiu, de forma muito criativa e competente, reorganizar o time. E naquele momento, o que 101% dos técnicos brasileiros fariam? Bom, eu perdi um jogador de marcação, eu vou sacar um dos 3 da frente e vou recompor. Não. O Abel, naquele momento, ele não mexeu nos 3 da frente, ele colocou o Gabriel Menino no lugar do Scarpa para melhorar, sim, o poder de fogo, mas manteve Merentiel, Rony e Dudu.
E aí esses caras se reposicionaram em campo e azucrinaram o Santos. Palmeiras, você tem razão. O Palmeiras, depois disso, inclusive, criou muitas situações. E por quê? Porque o Palmeiras tem no banco um cara de rara competente, talvez um cara de rara competência e que vai se consolidando como um dos maiores e talvez algum dia se torne o maior dessa história de técnicos gigantes aqui do Palmeiras. Essa é a parte do médico. A parte do monstro, lá do Dr. Jekyll e Mr. Hyde, é o cara que fica na beira do gramado azucrinando o técnico e bandeirinha o jogo inteiro. Isso traz intranquilidade para quem trabalha no jogo e até mesmo, às vezes, para o jogador dele. E mais uma vez ele foi expulso hoje. Então, resultado, Palmeiras vai para Minas Gerais contra o Atlético Mineiro, um jogo duro, um clássico de gigantes do futebol brasileiro, desfalcado não apenas do seu meio-campo, não vai ter nenhum dos seus 3 principais volantes, mas também sem o seu grande líder, sem aquele cara que é, sem dúvida nenhuma, o esteio que esses jogadores em campo encontram. Porque nos momentos de adversidade, repito, foram muitos, o cara vai olhar para o banco e vai ver o Abel. E o Abel tá lá, calma, reorientando o time, reorganizando o time, né, fazendo com que esse time arranque da alma aquele último suspiro que ninguém consegue mais enxergar. E ele muitas vezes fez isso. Só que agora esse cara não estará em Minas Gerais porque outra vez ele foi expulso de forma irresponsável, de ficar martelando, de ficar buzinando o tempo todo na cabeça do bandeirinha, e ele que havia recebido o cartão amarelo 2, 3 minutos antes. Então isso, em alguns momentos, é muito sério para o Palmeiras. É óbvio que é muito melhor para o Palmeiras manter o Abel, considerando esse combo todo. Agora, não custa nada o brilhante técnico português que brilhantemente comanda o Palmeiras há quase 2 anos tentar corrigir isso, porque ele poderia ser ainda melhor, ainda mais brilhante, não fossem esses excessos. O Piperno volta já já para conversar com a gente aqui no pós-jogo da Jovem Pan, mas antes um break no rádio. Você que está no AM 620 por toda a rede Jovem Pan News, no FM 100,9, uma pausa e voltamos já já. Seguimos aqui no YouTube, a galera com a gente participando aqui no YouTube da Jovem Pan. Você que nos acompanha, fica com a gente no YouTube, deixa o seu like, se inscreva no canal e vem com a gente para falar muito de Palmeiras e Santos. Um outro tema, Piperno, que eu quero conversar com você é em relação ao Endrick. Ele foi relacionado para o jogo de hoje, havia uma expectativa, algumas informações já davam conta disso, e aí foi confirmado isso ontem à tarde, se eu não me engano. Foi relacionado, esteve no banco de reservas, mas não entrou em campo. E aí, claro, nas redes sociais o pessoal mais corneta já começa a falar, poderia ter estreado, poderia ter entrado, aquela coisa toda. Como é que você vê toda essa situação, essa possibilidade, né, do Endrick jogar, atuar pelo time profissional no Palmeiras? É a hora, não é a hora? O Abel tá demorando muito, a galera tá sendo muito precoce. E aí, Piperno, o que você acha dessa situação? Eu vou passar a palavra para você, mas a qualquer momento, dependendo do tempo, eu posso interromper por causa do break, mas na sequência você completa, tá, Piperno? Mas queria que você conversasse com a gente sobre isso. É compreensível aí a angústia do torcedor, né, e a expectativa do torcedor em relação à estreia de um jogador que pode marcar história. Pode ser, né, que carrega uma expectativa enorme aí de ser um novo fora de série. Há uma expectativa em relação a isso. Ele é potencialmente realmente um jogador muito diferente de tudo que a gente viu e vê. Com a idade dele, eu não vi praticamente ninguém que fosse capaz de fazer as proezas que a gente já assistiu. Eu entendo isso. Mas o técnico do Palmeiras, ele tem que ter a frieza para avaliar os melhores momentos. Eu acho que hoje já foi um passo histórico importante ao trazer esse garoto para o banco de reservas num jogo que é um clássico, um jogo importante. E olha só a coincidência histórica, né? O jogador do Palmeiras que mais disputou jogos pelo Campeonato Brasileiro com a camisa do Palmeiras e que mais venceu o recorde agora igualado pelo Dudu, chama-se Emerson Leão. Fantástico goleiro, né? Alguém que foi para 4 Copas do Mundo e tal. O Leão teve a primeira grande chance dele como titular do Palmeiras, enfrentando exatamente o Santos lá na Vila, o Santos de Pelé, um pouquinho diferente desse de hoje. Mas até isso o Endrick traz, essa coincidência histórica, né? Ele
ele frequenta o banco de reservas contra o mesmo adversário que foi aquele que marcou a estreia do imenso Emerson Leão, que é nada menos que o jogador do Palmeiras, repito, que mais disputou jogos com essa camisa pelo Campeonato Brasileiro. Agora, o técnico do Palmeiras sabe o que faz, e veja, estava olhando aqui hoje, olha só que coisa curiosa, o Palmeiras trouxe para esse jogo 4 centroavantes. O Palmeiras trouxe o Merentiel, o Flaco Lopes, Rafael Navarro e o Endrick. O Endrick está no fim da fila. É um menino de 16 anos, é óbvio que é o mais talentoso de todos, mas o técnico do Palmeiras vai saber o momento certo. Um jogo renhido, um jogo acirrado como esse, não era o momento exatamente para fazer esse tipo de experiência, esse tipo de teste. Ele vai jogar nesse Campeonato Brasileiro ainda. A senha para isso foi dada hoje. Se ele já veio para o banco de reservas, é um sintoma claro de que em algum jogo daí para frente, vamos imaginar que o Palmeiras consiga contra o Avaí, o Curitiba, estabelecer um placar folgado, o Endrick vai acabar entrando, né? Mas hoje realmente não era o momento. Vai acontecer, mas é importante que o técnico do Palmeiras tenha essa frieza e consiga administrar toda essa ansiedade que o torcedor tem, e é legítimo e natural.